A graça e a paz, amados, estamos de volta aqui, mais uma quarta-feira, com o nosso podcast Missão 12. Antes de começar de falar o assunto, queria pedir para vocês não esquecerem, segue a gente aí, dá o seu like, fique ligado aí, que cada semana nós estamos trazendo novos assuntos. E o assunto de hoje é o verdadeiro contentamento. O que é a verdadeira alegria, a falsa alegria? Essa noite a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Paz, Luciana, boa noite. Boa noite. Então, fala pra gente um pouquinho aí por onde a gente começa esse assunto de hoje, o verdadeiro contentamento, a verdadeira alegria, a falsa alegria, como é isso? Pois é, Alex. Olá a todos que nos acompanham, que vocês possam curtir aí e compartilhar o nosso vídeo. Quando a gente pensa na verdadeira alegria, no verdadeiro contentamento, a gente tem como base a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: alegrai-vos no Senhor, contentai-vos no Senhor. Na verdade, isso daí é uma exortação que o Senhor nos faz para que, independente da circunstância, que nós possamos encontrar a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento na presença dEle. A gente sabe, Alex, que a alma humana ela é insaciável, ela está sempre em busca de algo que alimente a sua vida, que lhe dê uma motivação para a vida. Isso independe de quem é cristão e quem não é. Porém, aqueles que conhecem a Cristo, por passar por uma mudança de mente, por se apegar a uma palavra que gera vida em você, ao ponto de você transformar sua mentalidade, ao ponto de você mudar suas atitudes, ela pode te sustentar quando vierem os dias maus, as más notícias, e você conseguir ter um contentamento no Senhor. Não ter uma falsa alegria, até porque a gente vai ter momentos que a gente vai chorar, vai ter momentos que a gente vai se alegrar. Mas esse contentamento a gente quer focar bastante no sentido de não buscar esse contentamento em coisas que são efêmeras, de coisas que são passageiras. Entendi. É verdade, Luciana, a gente pode perceber que os seres humanos, né, eles sempre estão em busca de conquistas, né, de conquistar coisas, como se coisas fossem preencher esse vazio nós temos na alma, né? Sim. E na verdade não são coisas, não são objetivos alcançados que eles vão saciar uma alma insaciável. Na verdade, o que pode fazer isso, o que pode preencher o ser humano é uma pessoa, né? E essa pessoa é Jesus Cristo. É verdade. E sempre que, quando nós não temos essa presença do Espírito Santo, da pessoa de Jesus em nossas vidas, sempre que nós atingimos algum objetivo, alguma conquista, ao passar do tempo, ela perde aquele glamour, né? Aquele sentido todo, e nós já queremos novas conquistas. Isso. Né? O ser humano ele busca algo para preencher o seu coração, a sua vida. Enquanto ele não encontra Jesus, ele nunca consegue preencher. Né? Então a alegria, como nós titulamos hoje o assunto, né? A alegria ela passa a ser algo passageiro, né? Momentos de alegria, de êxtase, né? Mas não um estado de vida, de espírito, de alegria completa, né? Verdade. É um pouco difícil a gente falar sobre alegria num mundo que é tão cheio de más notícias, tão cheio de desigualdade, né, Alex? Mas só em Cristo mesmo que a gente pode alcançar essa mentalidade. Não é você camuflar a sua mente diante da adversidade, mas é você trazer à sua memória tudo aquilo que lhe traz esperança, como a Bíblia ensina. Precisamos trazer à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança, que são as promessas e a palavra do Senhor. Então, independente da circunstância, nós precisamos buscar esse contentamento no Senhor, no contentamento ou servindo, ou no nosso trabalho, no nosso dia a dia, fazendo como se fosse para o Senhor. Nós estamos vindo aí de períodos de festas e a gente observa que muitas pessoas elas se jogam no meio dessas festas e a gente percebe que quando elas voltam, o problema delas estão em casa, né? Os problemas estão em casa, não foram resolvidos. Então, assim, esse contentamento é um contentamento como se fosse uma coisa meio substancial que escorre pelas mãos, né? Momentânea. E quando a gente está em Cristo, essa alegria ela vai ser constante em nossas vidas, ainda que venha tempos de aflição, ainda que venham tempos de dores, ainda que venham algumas injustiças que vierem ao nosso contra nós. Então, em todo o tempo, se a nossa mentalidade estiver em Cristo, a gente vai buscar esse contentamento na presença dEle. E nessa busca a gente acaba vendo, né, como você falou, Luciano, nós viemos agora num período de uma festa que mobiliza todo o nosso país, né, que é o Carnaval.
E ela é uma festa dos exageros, né? Acaba se tornando a festa do exagero em tudo, bebidas, sexo, drogas, né? Prostituição, infelizmente, não é generalizado, mas a gente sabe que é uma realidade. Sim. E isso do ser humano em busca de encontrar uma alegria, né? Daquele momento, só que depois vem a frustração, a decepção, o vazio, retorna à alma humana, né? E nós percebemos que isso é um caminho perigoso. É um caminho perigoso e muitas vezes sem volta, porque às vezes na busca da adrenalina, que traz aquela alegria momentânea, nós encontramos os vícios, né? E cada vez queremos mais, que aquela alegria volte, né? E são diversos os vícios que o corpo humano ele vai Verdade. absorvendo em busca dessa falsa alegria, né? Nós não estamos falando também que a presença de Jesus em nossas vidas, ela vai retirar os problemas, Sim. ela vai acabar com os problemas. Jesus não nos prometeu É. isso, ele disse que teremos aflições no mundo, perderemos pessoas que nós amamos, seremos traídos, abandonados, Isso. né? Muitas vezes vamos nos decepcionar numa carreira, talvez a busca por uma profissão, ela não vai nos levar, não teremos sucesso nessa busca acadêmica e tal. Mas é como você falou, nós temos uma essência de felicidade, é diferente. É como nós lidamos com os problemas da vida, com as mazelas da sociedade. E com Jesus, quando a gente tem realmente a presença de Jesus em nossas vidas, do Espírito Santo, mesmo nos momentos difíceis, nós olhamos para aquilo que nos dá esperança, né? São momentos que nós ficamos abatidos, somos seres humanos, independente da nossa fé, né, de Jesus Cristo. Nós somos seres humanos, nos entristecemos, adoecemos, perdemos pessoas que amamos, mas nós temos um estado de felicidade maior porque sabemos no que nos agarrar, né? Não são coisas humanas, é algo que vai estar com a gente a vida toda, né? É verdade, Alex. No livro de Provérbios, no capítulo 31, a Bíblia ela nos fala que um versículo que fala assim: deem bebida, deem um vinho para aqueles que são pobres de espírito, para aqueles que estão sofrendo, para que isso venha amenizar. Né? Parece até ser um pouco bem chocante esse versículo, quando você fala para alguém que não conhece a palavra do Senhor, pode até pensar, quer dizer que eu bebo e sou triste? Quer dizer que eu bebo, que eu estou morto, que eu estou doente? Não nesse sentido. A gente vê que quando Deus ele permitiu que fosse escrito esse versículo, ele estava falando sobre a questão da alma humana, do vazio mesmo da alma humana, que procura saciar de alguma maneira. E a bebida, a gente vê que o vinho dentro da Bíblia, não um vinho alcoólico que embriaga as pessoas, que deixa a pessoa viciada, ele é sinônimo de alegria. Isso era colocado nas festas, nas vitórias do povo de Deus, quando vencia algum adversário, né? Era servido o vinho era servido à mesa para ser transmitido como uma alegria, mas não uma alegria que excede a vontade humana, né? Aquela alegria que deixa a pessoa viciada, caída. E quando o livro de Provérbios fala sobre esse vinho ser distribuído, esse tipo de pessoa está falando realmente sobre a necessidade que o ser humano tem de ter a presença de Jesus, que ele pode tomar o vinho que tiver, o melhor vinho, o pior vinho, a melhor bebida que tiver nas melhores mesas, mas depois, se ele não tiver a presença de Jesus, ele vai continuar sendo vazio. E para nós hoje isso fica tão claro, né? Eu sei que as pessoas que não conhecem Jesus, não têm um relacionamento com Cristo, eu também já fui uma dessas pessoas, e a gente sempre está buscando algo para que a gente possa se realizar. E a nossa vida acaba dependente desse tipo de coisa, seja bebida, como você falou, ou seja qualquer outro prazer humano. A gente só encontra a nossa alegria nessas coisas. Você vê que às vezes o trabalhador brasileiro, as pessoas, ele trabalha a semana toda, né? E ele fica na dependência de chegar uma sexta-feira, um sábado, para sair, para tomar uma bebida, né? Ter um dinheiro, e a vida se torna, ela vira um ciclo em cima daquilo. O momento de alegria dele é aquele. Ou seja, muitas vezes durante a semana ele não tem a alegria de trabalhar, de voltar para casa, de tomar uma xícara de café, de tomar um bom banho, simplesmente sentar no sofá e olhar para o seu filho. Ele não consegue encontrar muitas vezes uma verdadeira alegria nas coisas simples da vida e que são profundas, né? E a vida começa a se mover em cima desses momentos de prazer, né? Toda a sua vida ela fica moldada por esses momentos de prazer, o que nos torna escravos de coisas humanas. Hoje mesmo eu comentava com você, não sei se foi hoje ou ontem,
Não foi na mesa de casa, a gente estava tomando café, que eu amava ficar dentro de casa, né, que eu amava aqueles momentos que eu só gostava de sair para pregar a palavra, para fazer a obra, mas que eu gostava muito de estar dentro de casa, porque a minha alegria não está mais em coisas mundanas, né, que eu preciso buscar, mas no simples prazer de existir e de saber que Jesus existe e que eu faço parte dessa história, né? Então, nós observamos isso na sociedade, porque há no coração do homem o desejo por algo que ele não sabe o que é muitas vezes, né? Na maioria das vezes, antes de ter um encontro com Jesus, ele tenta buscar alguma coisa, profissão, relacionamentos, poder, dinheiro, mas está sempre se frustrando, né? Porque isso não traz um contentamento verdadeiro, como nós falamos no começo, né? Verdade. Verdade. Quando você falou sobre isso aí, é muito bom quando alguém chega a esse tipo de reflexão, de entendimento, como você chegou, Alex, de uma coisa simples, de um café, estar numa mesa, e você ter contentamento naquilo ali que o Senhor proporcionou para você nesse tempo, até porque você já provou desses dois mundos, você sabe muito bem que a pessoa que não conhece a Cristo, ela vai continuar buscando, 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 é como se fosse um saco sem fundo, e ele nunca vai estar pronto para poder encher o seu ventre ou a sua barriga. E a gente percebe também, Alex, que existem pessoas, quando a gente fala aqui do verdadeiro contentamento, que também escondem o verdadeiro contentamento em Cristo, disfarçando de uma alegria que seja falsa. Pessoas que brincam demais, não estou dizendo que são todas, mas tem muito caso de pessoas que transmitem uma alegria e que depois, quando chegam em casa, vão lá, estão no seu travesseiro, no seu momento de solitude, sozinha, e tem um vazio ainda na alma, a dor de uma perda, né? e tenta transparecer para os outros uma alegria que também não é verdadeira. Às vezes acontecem esses casos. Ele quer brincar demais, muita palhaçada, né? Na verdade, não que isso seja generalizado, tem pessoas que realmente têm um brilho, a alegria do Senhor, mas a gente conhece pessoas que são assim. Assim como também você ser uma pessoa mais séria, mais contida, né? Não quer dizer que você não é uma pessoa feliz. Né? O seu exterior nem sempre reflete o interior. E na maioria das vezes não reflete, né? As pessoas gostam de passar, ainda mais no mundo de hoje, passar para a sociedade algo que realmente não é interiormente, né? E como você falou, Luciano, eu conheci esses dois mundos e posso te dizer que é doloroso. Você buscar sempre por algo que te deixe, que te traga alegria e não conseguir encontrar essa alegria na vida cotidiana, no dia a dia, porque você vai ter menos momentos que você vai estar sobre o êxtase humano, dos seus prazeres, e mais momentos que você vai estar tendo uma vida comum e você não consegue encontrar essa alegria na vida comum. E às vezes o que eu observo, eu já pensei assim, quando não conhecia Jesus, que ser crente, ser cristão, estou falando religioso, era algo chato, né? Que eu ficava imaginando como que pode ter alegria, os caras vão para uma festa e não tomam uma bebida, ou vai para uma praia e não bebe um calor daquele e não toma uma cerveja, alguma coisa. Como eu vou comemorar meu aniversário, Natal, Ano Novo, sem beber, sem nada? Isso não existe, sabe? Eu não sei como. E quando você está fora, que você não conhece Jesus, é uma realidade, porque eu já pensei assim. Sim. Né? Eu já pensei muito assim. Eu falei, não tem como. E muitas pessoas lá fora do relacionamento, da comunidade evangélica, acham isso, né? Que a nossa vida é sem graça, que a nossa vida, que nós não temos alegria, que nós não sorrimos, pelo fato de não bebermos, de não estarmos em noitada, festas. Até porque eles já associam a alegria a isso, já está associado. Consumo dessas bebidas, não é? Bebida, drogas, a sexo, a tudo que o corpo humano, né, que a nossa necessidade humana pede, né, na busca de preencher esse vazio. E é completamente ao contrário hoje. Eu experimentei dessa presença de Jesus, vivo essa vida hoje, eu não preciso de nada para me trazer alegria. E quando eu cheguei ao ponto que eu observei isso, falei, meu Deus, que vida extraordinária. Eu não preciso estar bebendo, eu não preciso fazer um churrasco, estar tomando bebida alcoólica, eu não preciso estar numa praia consumindo bebidas ou sair para uma noitada para ter alegria, porque o meu sábado, a minha sexta-feira, sentado no sofá, lendo um livro ou batendo um papo com um irmão da igreja ou num culto, pregando ao domingo ou no sábado, me traz toda a alegria que eu preciso para viver. Então eu passo a ter uma vida feliz
ainda que enfrentando problemas diferentes da vida do mundo, que eu tinha estados de alegria, dias de alegria, né, específicos, eu passo a ter uma vida completamente feliz e realizada, claro, enfrentando os problemas que a sociedade enfrenta. Eu sou um ser humano, uma pessoa, né, que vive numa sociedade organizada e enfrento as mesmas batalhas das outras pessoas, as mesmas mazelas da sociedade, só que com uma visão diferente de mundo, Sim. né? Tendo a consciência que eu já sou preenchido, todo o vazio que eu busquei preencher no mundo, hoje eu sou completamente preenchido. Então, Isso aí. fica mais fácil, né? Enfrentar as perdas, as dores da vida, as traições, quando você tem a presença de Jesus com você ali, né? Os momentos difíceis e de tristeza, eles são muito menores comparado ao estado Como de se você felicidade. estivesse vacinado, né, imunizado Isso, contra isso. isso. E as pessoas precisam entender que a alegria ela não é um sentimento, nenhuma emoção. Na verdade, é um verdadeiro estado de contentamento naquilo que você possui. Não é quando a gente vê ali o salmista Davi fazendo aquele salmo que é tão famoso, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Eu já vi pessoas ministrando esse salmo de maneiras tão erradas. Ele estava falando ali que ele tendo o Senhor como pastor dele, ele estava contente com aquilo que ele estava Completamente vivendo, né? Ele satisfeito, estava né? Não satisfeito, ou precisar de seja, mais nada. ele já tinha alegria, assim Não como o precisar de apóstolo mais Paulo nada, é. também, ele afirmou que ele sabia viver em dias de abundância, em dias de escassez, e que em tudo ele Isso. estava contente no Senhor. Então, é esse verdadeiro contentamento que é apresentado pela igreja, por Cristo, para aqueles que têm uma sede, que ainda não conseguiram saciar essa sede. Quando a gente vê ali o Senhor Jesus, ele se encontrando com aquela mulher samaritana, buscando aquela água no poço, aquele encontro ali que parecia ser algo tão difícil de acontecer, porque havia, né, aquela divisão, aquela divergência, aquela rivalidade entre né? barreiras culturais, né, espirituais entre os samaritanos e os judeus, mas Jesus ele chega ali, quebra aquele protocolo, quebra o paradigma e oferece uma água que aquela mulher precisava beber, mas que não era uma água física, não era uma bebida, não eram homens, não eram vestes, não eram profissões, não era um Ficaria salário saciada alto, pro resto da mas vida, né? uma água que era a presença dele e ainda diz que se ela bebesse, dentro dela fluiria rio de águas vivas, ou seja, esse contentamento que ela necessitava para a alma dele somente estava nele, e se ela recebesse o contentamento, transbordaria na vida de outras pessoas. Ela chega ali num momento que ela tem dificuldade de entender que tipo de contentamento, que tipo de alegria, que era uma alegria que é pautada numa salvação, porque quando a gente está em Cristo, ainda que a gente passe por algumas situações adversas que às vezes a gente nem espera, a nossa alegria está pautada além dessa vida. Além dessa vida. Né? Tanto que o Senhor vai dizer que nem se compara o que os nossos olhos não viram, né? Não consegue nem se comparar as coisas que serão reveladas a nós. Então é algo grandioso que a nossa limitação humana não consegue perceber. Mas eu acredito que muita gente que está assistindo a gente deve estar falando, sim, mas será que eu vou ter que esperar eu morrer, me encontrar com Jesus para ser feliz? E nessa vida, será que eu vou ter contentamento? Quando a Bíblia fala para a gente se alegrar no Senhor, alegrar-vos sempre no Senhor, está falando realmente nessa vida, para a gente buscar esse contentamento nessa vida, essa satisfação da nossa alma em Cristo, para que a nossa alma ela descanse verdadeiramente no Senhor. E como eu falei, isso acontece com quem é cristão e quem não é cristão, porém o cristão ele rejeita o tempo todo essa natureza pecaminosa para que ele não venha cair em ciladas e perceber que o pouco com Deus ele pode ser muito em sua vida. O simples no seu cotidiano, no seu dia a dia, um vento, um canto de um pássaro, estar sentado com uma família, ele pode ser muito grandioso. O que a gente está falando aqui também não é questão de você estar sentado numa mesa com seus familiares rindo. Isso também é um momento de comunhão, é um momento de estar feliz, alegre, é um momento de contentamento também, mas muitas coisas a gente precisa trazer não só naquele tempo de mesa, o depois da mesa, o antes da mesa, a alegria tem que estar o tempo todo. Não é você sorrindo como um palhaço, dando gargalhadas, nem fazendo os outros rir, mas percebendo que esse pouco mesmo que é oferecido por Deus, ele pode se transformar em muito e transbordar, não só em nós, mas como também através de nós na vida de outras pessoas. Verdade.
E o que você falou sobre, às vezes, um crente perguntar se ele vai precisar esperar morrer, encontrar Jesus para ser feliz. Eu creio que o cristão que ele tem essa dúvida, ele ainda não teve um verdadeiro encontro com Jesus. É só um religioso, um frequentador de igreja. Porque todo aquele que já teve um encontro verdadeiro com Jesus, é como eu disse, ele sabe que algo maior o espera, ele vive por algo maior. Mas ele sabe que ele dá, mesmo nesse mundo caótico, ele ainda é feliz. Né? Ele consegue ver maravilhas em coisas simples que Deus nos dá. Não é numa riqueza, Deus não nos prometeu uma vida próspera, não nos prometeu nada disso. Então, o cristão que ele nasceu de novo verdadeiramente, ele já tem uma consciência que, independente das lutas que ele enfrenta aqui, das suas dificuldades, sejam financeiras, sejam amorosas, ele já é uma pessoa feliz pelo fato de ter Jesus Sim. em sua vida. Então, ele tem que ter a consciência que, lógico, após, nada pode se comparar ao nosso encontro com Jesus. Mas aqui ele já é feliz, ele já é uma pessoa realizada. Se ele ainda não tem essa consciência, é porque ele ainda não teve um verdadeiro encontro com Jesus. Ele está ali na igreja, ele está batizado, é um religioso, faz parte da denominação, mas ele não teve um encontro verdadeiro com Jesus. E nós sabemos que há uma igreja dentro de uma igreja, né? Isso é um fato, Verdade. Dentro do templo. Alex, vou te fazer uma pergunta. Você já falou sobre isso aqui, mas quem está ligado, vamos ver se vai perceber isso. O verdadeiro contentamento, ele vai nos imunizar, vai nos proteger das dores, do sofrimento e do choro? Não, você já falou isso aqui, mas eu queria que você retornasse isso, essa fala. Chorar faz parte da nossa natureza, sentir saudade, né, daqueles que vão, vamos sentir falta, né, das pessoas que foram, que nós vamos perder ao longo da vida. Mas é como eu disse, a questão é o alicerce da nossa vida está onde? Da nossa esperança está onde? Está em Jesus Cristo. Não nos imuniza de passar por isso. Não estamos livres de passar por dores, e isso é saudável. Viver o luto faz parte da natureza humana, né? Mas o que nós entendemos é que esse luto, que a dor, que a perda, que a saudade, tudo tem um prazo para aqueles que estão em Jesus. A gente vive o luto, vive a perda, mas chega o tempo que isso precisa passar, porque nós temos alguém em Jesus. Entendi. A gente precisa ter essa compreensão, né, sobre esse verdadeiro contentamento, que vai haver um tempo para cada estação, né? Em cada estação, Deus ele nos traz um ensinamento, né? Então, assim, é independente das festividades que o mundo oferece, talvez até mesmo das festas cristãs que a gente vai participar, da dor que a gente vai sentir com o outro, da alegria que a gente vai sentir com algum irmão. Esse nosso contentamento, a nossa satisfação deve estar sempre em Cristo Jesus. Então, a gente precisa trazer isso à nossa consciência, à nossa memória. Que isso independe da circunstância, independe das situações que virão, das situações que surgirão ao nosso redor, ou talvez mesmo se a gente for premiado, se a gente não for premiado, se a gente for compensado, se a gente não for compensado, a gente não pode viver uma plenitude em Cristo esperando recompensas. Né? Até porque isso deixa de ser plenitude. Até a gente se coloca num centro de um Deus para querer recompensa por aquilo que a gente faz ou por aquilo que a gente acha que é merecedor. Então, assim, o verdadeiro contentamento, ele não pede nada em troca. Né? A gente não pede nenhum tipo de exigência ao Senhor, a não ser a própria presença do Espírito dele em nossas vidas. Até porque a maior recompensa nós já recebemos, que é a salvação. Jesus não nos deve nada, ele não tem que nos dar nada, ele já morreu na cruz por nós. Então, tolo é aquele que acha que Jesus nos deve alguma coisa. Nós já recebemos o maior prêmio, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, Jesus não nos deve nada, não tem dívida nenhuma conosco, né? Toda a dívida já foi paga, inclusive mais do que merecíamos. Então, o cristão que ele pensa isso é como eu disse, ele não está tendo entendimento de quem é Jesus. Nós não esperamos nada, nós fazemos porque ele nos amou primeiro, e fazemos por amor, porque sabemos que fomos comissionados a servir o mundo, a sermos luz e sal para esse mundo, a iluminar um mundo que anda em trevas, mas não em troca de nada. Aquele que faz isso esperando algo de Jesus, ele não entendeu nada do Evangelho, ele está buscando recompensas. E voltando ao assunto da busca da felicidade, dessa adrenalina, como a gente falava, eu me lembrei da juventude, porque eu fui jovem um dia, nós fomos jovens um dia, e foi muito jovem que eu comecei a buscar por essas coisas, né, por encontrar essa felicidade. E a gente vê os jovens, me preocupa muito isso, porque aí mistura o vazio com a adrenalina, com aquela energia que o jovem tem, né?
E nesse caminho ele busca coisas para preencher. Eu entendo isso, porque vivemos isso na juventude. E esse é o perigo, porque isso começa muito cedo. E dentro da igreja também, fora dentro da igreja, né? Como nós falamos aqui anteriormente, ninguém está livre disso. Né? Um jovem, muitas vezes, ele foi criado dentro da igreja, ele nasceu ali com pais cristãos, mas ele nem sabe o que é uma experiência de um novo nascimento. Ele nasceu ali, ele está frequentando os cultos, vivendo ali, mas muitas vezes também buscando emoção. Né? Ele busca essa emoção, às vezes, em congressos, às vezes em eventos, né? Ele quer buscar alguma coisa. Quando jovem, ele busca muitas coisas, às vezes parecidas com o mundo, ou coisas para lhe preencher momentos, eventos, emoção, é porque realmente ele ainda não teve um encontro com Jesus. Porque uma vez eu ministrei para um culto de jovens e falei sobre isso com eles. Né? Como você sabe que você teve um verdadeiro encontro com Jesus, que nasceu de novo, se você foi criado dentro da igreja, né? E muitos deles ficaram sem saber responder, porque de fato, às vezes é um movimento, ele nasceu ali, é um rito dos pais ali, aquilo se tornou um ambiente natural para ele, mas ele ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele ainda está ali buscando coisas para preencher, apesar às vezes de não beber, né, de não ir para festas mundanas, mas ainda tem um vazio, ele é apenas um frequentador, está fazendo parte de um movimento gospel, né, o jovem pode se tornar presa fácil quando ele sai um pouco da igreja, né, quando ele começar a ter relacionamentos, ele vai ter que passar por isso, né, o cristão não deve ficar isolado, ele tem que estar no meio da sociedade, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, só que muitas vezes esses jovens, eles foram criados ali dentro, não sabem por quê, não sabem a finalidade, mas estão dentro da igreja com seus pais, mas um momento eles vão ter que enfrentar, bater de frente com uma faculdade, com uma namorada, com um namorado, com o trabalho, e muitas vezes esses jovens não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, ainda estão em busca de coisas para preencher o seu vazio. Você vê, nós como pastores de jovens, vemos isso dentro da igreja, jovens que foram nascidos dentro da igreja, mas que ainda estão buscando coisas para se preencher, até coisas mundanas, né? Nós observamos isso. Verdade. E ainda não tiveram encontro com Jesus, e isso começa cedo. Essa busca pelo preenchimento da felicidade está na estética, às vezes o jovem, né, no namorado, ele encontra um namorado, primeiro namorado ou namorado dentro da igreja, fica naquele fascínio, então ele acha que ali está a alegria dele, né, ou às vezes em alguma coisa estética que ele faz para buscar esse preenchimento, quando na verdade, se ele tivesse tido um encontro verdadeiro com Jesus dentro da igreja, ele não precisava de nada disso, seria um namoro, um relacionamento, seriam consequências, a parte estética mesmo, coisas assim, ele não estaria buscando coisas mundanas, né, para se preencher. Isso é um indicador de que jovens que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E essa inconstância, Alex, ela pode ser associada à falta de contentamento na verdadeira palavra que é em Cristo, claro. Né? Porque fica assim, buscando emoções. Realmente isso é algo que chama muito a nossa atenção, né? De pessoas que ficam buscando. Não estou dizendo que você não tem que ir para outra igreja, para você assistir culto, mas é bom você conhecer outros lugares, conhecer novos irmãos, mas também, ao mesmo tempo, é um pouco perigoso, porque você não cria vínculo, você não cria raiz, não sabe qual é o verdadeiro sentido de ser comunidade. Uma certa vez, nós estávamos conversando com uma missionária que é pastora também, e a gente falando sobre algumas questões de pessoas que ficam atrás de pregadores em outras igrejas. Não estou criticando, quem quiser ir tem a liberdade para poder ir, mas a gente que fez seminário, a gente que estudou e realmente teve encontro com a palavra do Senhor e sabe quando alguém está pregando ali, porque a gente precisa entender que a igreja é o lugar onde letrados, teólogos, letrados se encontram ali. Então, Deus ele pode usar pessoas que a gente menos imagina ali. Letrados pregam para doutores, tem essa questão, né? Então, a gente estava conversando sobre isso, sobre, às vezes, você tornar pregadores e pessoas que estão, assim, na mídia, porque a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, em transformar em ídolos. Então, quando a gente conhece a verdadeira palavra, quando a gente se alimenta do pão verdadeiro, a gente não fica atrás de migalhas em qualquer lugar, né? A gente provou daquele pão da vida que é a palavra de Jesus Cristo, então a gente se saciou, a gente encontrou aquele verdadeiro contentamento, então a gente não fica buscando em outros lugares aquilo que a gente já encontrou nele. E a gente acha até perigoso, tanto que a gente tem muita cautela, né?
vai selecionar quem vai vir pregar, quem vai ministrar, quem vai vir podcast. A gente precisa ter muito cuidado, porque a pessoa ela tem que transmitir uma vida de contentamento em Cristo, uma vida de encontro, uma vida de testemunho em Cristo. A vida tem que pregar antes da palavra, isso, né? E isso é um sinal, Luciano, isso que você falou é interessante, a gente acabou entrando nesse assunto, porque isso é um sinal de quem ainda procura algo para preencher. Isso. Né? Porque quando você já teve esse encontro, é preenchido por Jesus, pelo Espírito Santo, uma palavra bíblica, ela basta. Né? Uma boa palavra bíblica, ainda que simples, dependente da forma que ela for pregada, se ela for cristocêntrica, se ela for bíblica, ela é uma palavra que te preenche. Mas aquele religioso, o cara que está dentro da igreja, aquele que está dentro da igreja, que ainda não é preenchido pelo Espírito Santo, que ele não teve um encontro verdadeiro com Deus, ele fica pulando de galho em galho. Fica buscando congressos, ele fica buscando movimentos, aí fala sobre avivamento, que foi isso, que foi aquilo, e isso é uma tolice enorme. Pouco se sabe, se conhece sobre avivamento, ficam falando sobre congresso de avivamento, isso de avivamento, isso me incomoda muito, porque eu vejo uma falta de discernimento espiritual, né? E o jovem, na sua maioria, ele não tem isso. E os mais maduros, aqueles que lideram, deveriam ter muita cautela sobre esse tipo de assunto, de avivamento, às vezes está alimentando um jovem vazio ainda de movimento, expectativas e trazendo uma palavra enganosa, né, que não é isso. Isso também vicia. Acaba criando movimentos, né? E assim, esses movimentos eles vão chegar em casa, vai acabar. E os adultos também, muitos adultos vivem disso, ficam pulando de culto em culto, de movimento em movimento, atrás de congressos, de festividades, acha que isso está lhe preenchendo. São vazios ainda. São vazios porque a palavra já não basta. Eu percebo, Alex, que a falta de discernimento espiritual faz com que essa inconstância fique buscando realmente em algum lugar, em pessoas, em coisas, até mesmo dentro da igreja, algo que possa preencher. Porque o ser humano, ele é assim, né? Faz parte da natureza do ser humano. Mas, como a gente tinha dito aqui antes, a presença de Jesus, ela não nos imune das dores, nem das adversidades, das injustiças que virão, mas ela nos dá uma mentalidade de satisfação completa e plenitude na presença dele. Exato. Né? Então, qualquer outra coisa a gente consegue discernir. Não, aqui eu já encontrei a verdadeira palavra do Senhor, o verdadeiro sentido de ser igreja, o verdadeiro sentido de ser cristão, aquilo que verdadeiramente me alimenta. Eu não preciso pular, gritar, estar em outro lugar para buscar esse alimento para a minha alma. Isso tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, não é? Não são pulos, gritos que vão fazer. Com certeza. Isso a gente percebe muito quando você vê um culto de festividade dentro de uma igreja, algo que está numa expectativa de muitos, aquele movimento, aquela coisa toda, todo mundo se envolve para trabalhar, todo mundo vai lá, ensaia, mas quando você convida os grupos da igreja para fazer um culto de oração, uma vigília, vai todo mundo desanimado, porque é algo que vai lutar contra a carne. E como eu falei, essa verdadeira alegria, essa verdadeira saciedade para a nossa alma vai ser uma luta também contra a nossa carne. A gente vai ter que reagir contra ela, reagir contra a nossa vontade, para que a gente venha encontrar esse equilíbrio no Senhor. Então, quando você convida um grupo para oração, você vê que são pouquíssimas pessoas que estão lá. E, às vezes, querem manifestação do poder de Deus, querem um contentamento nesses movimentos, em pulos, em gritos, em movimentos. E o contentamento de Deus, ele começa com coisas simples. Até os avivamentos na história começaram com orações simples, com coisas muito simples. Mas só ora, Luciana, só tem o hábito de orar quem está preenchido, né? Quem ainda não foi preenchido não consegue ter o hábito de orar. Mas é por isso que tem que forçar a natureza até que venha a oração verdadeira. A verdade é que a gente tem trocado a cruz por emoção, né? A cruz que deveria nos preencher, ela está sendo trocada por emoção, por movimento, por telões e luzes. Não estou falando literalmente, até porque né? a gente até gosta de telão luzes, não é nesse sentido, não. Você tem que haver um equilíbrio, Você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. O telão, as luzes não podem substituir a cruz, não que é a pregação da palavra, a cruz dentro do louvor, a cruz dentro da vida. A busca de uma santidade, né? Então, a gente está vivendo um momento, eu acho que sempre foi, né? Mas um momento mais delicado
com o advento dos movimentos, dos congressos atrás de congressos, festividade para jovens e adultos também, né? Então, estão enchendo nossos irmãos muitas vezes de eventos teatrais, circenses, né? Grandes movimentos, mas eles estão vazios do Espírito Santo. E aí essa sede não para, não. E a nossa responsabilidade como pastores e líderes, não é, Alex? É trazer uma palavra profética para esse tempo, a palavra de Deus, que é alegrai-vos no Senhor, buscar um verdadeiro contentamento no Senhor, porque essas coisas são passageiras, são efêmeras. Até porque também a gente já tem uma outra palavra profética que diz que o príncipe desse século cegaria o entendimento de muitos. Então, assim, realmente as pessoas estão cegas espiritualmente e têm buscado contentamento nessas coisas que nós citamos aqui. Mas essa é uma preocupação que a gente tem como líder, como pastor, de tentar aplicar a palavra do Senhor, porque a obra quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus, do entendimento, né? Tem muitas pessoas ainda com escamas nos olhos, com comichão nos ouvidos, que não conseguem ainda permitir que a palavra entre no seu coração e realmente ela entre, penetre, corte e traga uma transformação, para que ela venha ter um entendimento que não são coisas que vão saciar ela, não são pessoas, não são relacionamentos, não são títulos, não é o dinheiro, mas somente a presença de Jesus. Quando a palavra é retirada, quando a cruz é retirada da palavra, o que resta é o vazio, né? Então, que nossos irmãos possam ter entendimento, não só os que não conhecem Jesus, que se dê uma oportunidade para conhecer Jesus e preencher esse vazio. Sei do que estou falando, senti esse vazio na minha vida por muitos anos e busquei por muitas coisas, mas o vazio sempre estava lá. Quando eu acordava, ele sempre estava lá de novo, até o dia que eu tive encontro com Jesus e Jesus preencheu minha vida completamente. Então, para os irmãos que estão em casa, para aqueles que são cristãos, os que não são, os que já frequentam uma religião, uma igreja, seja preenchido por Jesus. Viva festas e congressos e eventos, mas isso precisa ser segundo plano, porque sem Jesus você vai e volta vazio. Deus abençoe. Amém.